Olá a todos e a todas. Meu nome é Matheus Angelucci. Eu sou médico psiquiatra, mas também trabalho, além do consultório privado, trabalho no ambulatório de pediatria social de Jardinópolis, cidade do interior de São Paulo. Eu sou um homem cis, branco, não uso óculos, tenho cabelos e olhos castanhos. Estou gravando esse vídeo do meu consultório e atrás de mim tem uma persiana e um ar-condicionado e um belo jardim. Estou vestindo uma camisa verde e não uso nenhum adereço. Então, pessoal, depois da minha apresentação, eu passo a fazer um comentário, ou alguns comentários, sobre a síndrome ansiosa, ou sobre a ansiedade. E aqui nós vamos poder conhecer um pouco mais profundamente como que nós abordamos a síndrome ansiosa com os recursos que nós temos da fitoterapia. Bem, trata-se então de um paciente, homem, 32 anos, bancário. Ele traz como queixa principal a seguinte frase: eu sinto ansiedade o tempo todo e tenho dificuldades para relaxar. Alguns dados da história da doença atual. Ele reconhece que tem uma ansiedade excessiva há cerca de 8 meses, mas não reconhece gatilhos evidentes ou claros. Ele só sente alguns desconfortos, como preocupação constante e recorrente, pensamentos intrusivos relacionados a temas do dia a dia, uma sensação de inquietação, fadiga, tensão muscular e também dificuldade para dormir. Ele tem tido alguns episódios de uma sudorese mais importante e sensações de palpitações no peito em momentos de estresse, mas sem ter um quadro claro de crise de pânico. Ele refere que esses sintomas de ansiedade causam algum prejuízo no trabalho e nos seus relacionamentos interpessoais, ou seja, existe uma relevância clínica desses sintomas e um impacto na vida diária. Como eu disse, são episódios de ansiedade com alguns sintomas neurovegetativos, mas não chega a caracterizar a crise de pânico e também não há alterações de humor ou sintomas depressivos significativos. De antecedentes familiares, a mãe tem um histórico de transtorno de ansiedade e não tem uso de drogas ou substâncias ilícitas e não tem nenhuma doença aí crônica conhecida de base. Nega o uso regular de medicamentos e relata o uso esporádico de um benzodiazepínico, chamado alprazolam, prescrito por um clínico geral. Então, é um uso esporádico quando provavelmente ele está mais ansioso do que o habitual. No exame físico, nós não temos nada relevante de alterações, nem alterações neurológicas ou cardiológicas. Também aqui nós investigamos sempre causas orgânicas para essas síndromes ansiosas, lembrando que o diagnóstico psiquiátrico precisa, primeiro, excluir causas orgânicas, por exemplo, uma hiperglicemia, um hipertireoidismo, feocromocitoma, algumas outras alterações cardíacas ou respiratórias que possam estimular um quadro de ansiedade. Então, aqui nós temos alguns exames complementares que todos foram normais e assim nós afastamos causas orgânicas e podemos ficar com um diagnóstico psiquiátrico primário. Nesse caso, provavelmente é um paciente que, se nós tivéssemos mais detalhes a respeito da história e do exame de estado mental, nós ficaríamos com um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E, como lista de problemas, nós podemos colocar a ansiedade, palpitações e dificuldade para iniciar o sono. Então, aqui, pessoal, é muito importante que, diante de um paciente que traz sintomas psíquicos e ou físicos de ansiedade, nós estejamos sempre atentos para as condições abaixo, que são condições
de gravidade. Nesse caso, nós não podemos abordar com fitoterapia, porque nós aqui já pensamos que possa haver um diagnóstico psiquiátrico ou até mesmo orgânico mais grave e que precisaria de uma avaliação mais aprofundada. Se o paciente estiver com ideação suicida ou pensamentos autodestrutivos, se o paciente estiver com agitação psicomotora, com comportamentos impulsivos perigosos, se nós detectarmos algum sintoma psicótico, nós temos que encaminhar ou para um pronto atendimento ou para um psiquiatra para poder avaliar melhor esse quadro agudo. Se houver dor torácica intensa e prolongada, falta de ar severa, persistente, palpitações intensas e prolongadas, bom, gente, cardiologista sem pensar. Se tiver fraqueza, principalmente se for assimétrica, dificuldades na fala, visão turva, uma enxaqueca que não passa, obviamente teremos que recorrer ao neurologista. Se houver perda de peso acentuada sem motivo aparente, nós também precisamos de uma avaliação de um clínico geral, porque aqui nós temos algumas chaves diagnósticas de perda de peso acentuado que precisa ser investigada. E se tiver depressão associada com uso abusivo de álcool ou drogas, aqui nós temos que recorrer à avaliação especializada de um psiquiatra. Bom, essas são as condições que nós precisamos encaminhar, porque são sinais de alerta. Caso nós optemos por um tratamento fitoterápico, nós, antes de qualquer medida, nós precisamos educar esse paciente em saúde, explicar a natureza da ansiedade, destacar a relação da ansiedade com o estresse, por que o paciente tem palpitação e não tem, talvez, nada no coração, tem a falta de ar e talvez não tenha nada orgânico nos pulmões, por que ele tem tensão muscular, e principalmente a relação entre ansiedade e hábitos de vida. A higiene do sono é sempre mandatória, né, com uma rotina regular, evitar cafeína e principalmente telas antes de dormir. Algumas medidas de gerenciamento de estresse, atividade física regular. Quando há oportunidade, nós podemos encaminhar para um psicoterapeuta e, novamente aqui, sempre há uma indicação cada vez mais robusta de encaminhar esse paciente para aprender algum tipo de prática corporal, ou algum tipo de meditação, alguma técnica de relaxamento, porque isso sim previne, né, ou ameniza a ansiedade a curto e médio prazo. Bom, se nós optarmos por um fitoterápico, como seria a nossa prescrição? Temos aqui os principais fitoterápicos que têm ação ansiolítica ou sedativa, mas nós vamos ficar com um como exemplo. No caso, a passiflora, que tem uma indicação específica como ansiolítico e para insônia com componente ansioso importante. Note que é contraindicada na gestação, na lactação, e em menores que 12 anos. No caso da passiflora, que é o nosso maracujá, pode causar sonolência. Então, sempre que nós prescrevermos a passiflora, temos que orientar o paciente que ele pode ficar sonolento no dia seguinte. Então, operar a máquina ou dirigir durante o uso desse fitoterápico é relativamente contraindicado, a não ser que o paciente esteja muito seguro de que ele esteja tomando a passiflora e não esteja com os reflexos alterados. Como qualquer medicação com ação ansiolítica, não é recomendado que se use cronicamente. Nenhum fitoterápico, nenhum alopático. E não é indicado também usar a passiflora se o paciente já estiver usando algum sedativo ou depressor do sistema nervoso central. Por exemplo, anticonvulsivantes, benzodiazepinas. Vamos lá, então, para a nossa prescrição. Reforçando uma vez mais, sempre na prescrição. Precisa estar clara a via de administração, a notação científica binomial, o nome popular, a parte utilizada, forma farmacêutica, a podologia e os dados do prescritor. Aqui nós vamos prescrever a passiflora incarnata, que é uma das passifloras. Poderia ser também a edulis ou a alata. Aqui nós vamos prescrever
a passiflora, a tintura de folhas secas, nessa proporção aqui, farmacotécnica, e nós vamos optar por uma gota quilo por 3 vezes ao dia. Né? Vamos dividir em 3 vezes ao dia para que esse paciente ansioso possa se beneficiar do efeito da passiflora ao longo do dia. E nós temos que marcar sempre um retorno em 3 ou 4 semanas para avaliar se essa posologia está suficiente. Bom, importante, ele pode potencializar efeitos de medicamentos inibidores da MAO e depressores do sistema nervoso central. Então, muito cuidado se formos associar, né? Porque pode ter potencialização das duas medicações. É possível associar mais algum fitoterápico nesse caso, por ser uma ansiedade? Sim, mas vamos considerar sempre o bom senso, a parcimônia, as evidências científicas de segurança, porque combinação medicamentosa nós precisamos saber fazer para que nós não cometamos assim excessos de medicação e com risco de termos interações medicamentosas aí graves. Então nós podemos associar mais uma planta com o objetivo ou de potencializar o efeito ansiolítico ou relaxante muscular, nesse caso, ou para melhorar a qualidade do sono. Então aqui nós temos, além da passiflora, nós temos a melissa, a valeriana, Simbopógon citratus, que é o nosso capim-cidreira, e outros que nós podemos consultar nos documentos oficiais da farmacopeia. É importante frisar que precisamos fazer rodízio de espécies com atividades ansiolíticas. Nunca ficar usando o mesfoterápico eternamente, né? Isso não deve ser feito nem com alopático, nem com fitoterápico. Podemos usar 2 meses uma planta, mais 2 meses outra, depois repetir, mas fazer um rodízio é sempre indicado, tá? É muito importante. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção e estou aqui disponível nesse e-mail, caso vocês queiram enviar alguma dúvida, contribuição, comentário. Será um prazer ampliar um pouco a discussão, o debate a respeito desse caso em específico. Bom, então, muito obrigado.